qual seria a causa da senhora revelar o crime supostamente cometido pelo seu ex-marido durou depois de 2 anos? Aonde o senhor quer chegar, doutor? A defesa não sabe do sexo que Regiane fez com o Reis para contra-atacar Armando. Mas o advogado começa a explorar o fato dela ter demorado tanto para denunciar o ex-marido. Enquanto responde às perguntas da defesa, Regiane não consegue esconder o que realmente sente por Armando. Aonde o senhor está querendo chegar? Protesto, meritíssimo. Protesto indeferido. A defesa pode prosseguir. Obrigado. Eu quero chegar na verdade. A senhora tem dificuldades para lidar com a verdade? Não, eu estou falando a verdade. Mas a sua verdade ou a verdade que esse tribunal exige? A minha verdade. E qual é a sua verdade? Não seria a raiva do ex-marido que pediu para a senhora vender a casa e dar a metade do que era de direito a ele? Não é só isso, doutor. Quando o Armando me abandonou para viver com outra mulher, ele me deixou com 2 filhos para criar sozinho. E foi morar no nosso bairro, só para controlar a minha vida. O senhor não sabe o que eu passei. O sujeito me traía na minha cara, na frente das crianças. Mas pelo que sei, o seu ex-marido colaborava com as despesas das crianças, não colaborava? Colaborava, ele pagava a pensão das crianças. Ele só não pagava a pensão das crianças, como mantinha a senhora numa casa com um tremendo conforto, luxo, uma casa que ele comprou junto com a senhora durante o casamento, não é mesmo? Durante o nosso casamento, nós compramos essa casa. A casa que eu vivo até hoje. Em algum momento, ele pretendeu vender a casa e pediu a parte dele? Sim. Meses antes de ser preso, ele me perturbava, querendo vender a casa. Eu não quero sair da casa. É o único lugar que eu tenho para morar com os meus filhos. A senhora mora sozinha com os seus filhos? Eu vivo com os meus filhos e o meu companheiro, o Arnaldo. Então vejam só. A senhora vive com um companheiro na casa que é metade do seu ex-marido e acha justo ainda receber a pensão dos filhos? Protesto, meritíssimo. Essa pergunta é totalmente irrelevante para o caso em julgamento. Protesto aceito. O senhor quer nos dizer aonde quer chegar com essas perguntas? Pois não, meritíssimo. Por favor, vá direto ao ponto. A defesa vai chegando perto do objetivo de abalar o depoimento da principal testemunha de acusação, Regiane. A senhora disse que no dia do crime, o seu ex-marido disse que se encontrava armado e com a camisa suja de sangue. Sim, senhor. Agora eu lhe pergunto, na época do crime, vocês não estavam separados? Estava, doutor. Ele entrou na minha casa me contando tudo isso. Eu até pedi que ele se retirasse. Eu não queria confusão pro meu lado. Mas escuta, ele frequenta a sua casa? Ele entra em casa quando dá na telha. Como assim? Ele entra sem pedir, E a senhora não se opõe a isso? Não, doutor. Quando ele ia em casa, ele ia visitar os nossos filhos. A senhora quer que todos nós acreditemos que o Armando entrou na sua casa depois de um longo tempo separado e confessou um crime à ex-mulher? Eu não quero que o senhor acredite. Pergunte a ele. Foi ele que causou toda essa situação, doutor. Se ele tivesse me deixado em paz, nem eu e nem ele estaríamos aqui agora. O que a senhora quer dizer com isso? Eu só denunciei ele, doutor, porque ele estava me ameaçando e queria que eu vendesse a casa. E eu tenho ódio, porque ele me trocou por outra mulher. Silêncio no tribunal. A senhora ficou incomodada com tudo que o seu marido fez a ponto de denunciá-lo pelo assassinato do Edmundo. E a senhora fez isso por vingança, porque a senhora não aceitou vender a casa e dar a parte dele como é devido. E também porque ele trocou a senhora por outra mulher.
A senhora, mesmo sabendo que ele não tem participação no crime, ainda vai continuar a acusá-lo? Regiane abaixa a cabeça. As palavras daquele advogado a tocaram profundamente. Ela está consumida de ódio e prestes a revelar toda a verdade. O advogado dá o golpe final e o ataque é certeiro. A senhora sabe que é uma testemunha muito importante neste julgamento porque a senhora foi casada com o acusado. O seu depoimento tem muito peso nesse momento. E se a senhora continuar dando a sua versão, os jurados poderão acreditar na senhora. E a verdade é o que mais prevalece nesse tribunal, tanto para o seu ex-marido, quanto para a sua consciência. O que a senhora pretende fazer? Vai continuar com a sua versão ou vai realmente dizer o que sabe sobre o crime? Ele é um canalha. Quando ele me trocou por outra mulher, doutor, eu fiquei completamente atordoada. Eu tô aqui nesse julgamento para condená-lo, sim, por esse crime. Mas não só porque ele é culpado. Pela traição. Eu nunca mais quero ver esse homem. Só se for atrás das grades.